Boa noite. Quem é o único Deus verdadeiro? As Escrituras não deixam dúvida acerca de quem é o único Deus verdadeiro. Quando abrimos a Bíblia, logo na primeira frase do primeiro livro, lemos uma grande declaração acerca de quem é Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Esse versículo bíblico, que serve de introdução a toda a narrativa da Bíblia, não apenas revela quem é o único Deus verdadeiro, mas também informa quais são as suas obras. O único Deus verdadeiro é o Criador e sustentador de todas as coisas. Ele é onipotente e eterno. Afinal, o único Deus verdadeiro criou todas as coisas no princípio, quando nada havia. Só há um Deus verdadeiro. A Bíblia é clara ao dizer que não há outro Deus além do Deus Criador dos céus e da terra. No entanto, após a queda da raça humana, o homem, completamente contaminado pelo pecado, criou para si ídolos, os quais os chamou de deuses. Romanos capítulo 1, versículo 23. Quando Deus chamou Abraão, ele o tirou de um ambiente pagão e idólatra e o fez entender que ele é o único Deus verdadeiro. Ali basicamente iniciava-se o monoteísmo judaico que separa no Antigo Testamento o povo de Israel, a nação escolhida pelo Senhor dos demais povos pagãos. O primeiro dos 10 mandamentos trata exatamente sobre a singularidade e unidade do Deus verdadeiro. Êxodo capítulo 20, versículo 2 ao 17. Deuteronômio capítulo 5, versículos 6 ao 21. Outro texto bíblico fala sobre o único Deus verdadeiro é Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5. Essa passagem bíblica, desde muito cedo, ficou conhecida como Shema. Ela serve como uma confissão de que só existe um único Deus verdadeiro. Essa confissão atravessou os séculos, desde o tempo de Moisés até ser parte fundamental do culto na sinagoga, nos tempos do pós-exílio babilônico. Apesar de toda a revelação especial de Deus através das Escrituras, o povo de Israel, por diversas vezes, falhou na adoração ao único e verdadeiro Deus. Os israelitas se envolveram em constantes casos de idolatria. Já no Novo Testamento, também encontramos muito claramente a afirmação de que o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro, revelado à humanidade pela pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 João capítulo 1, versículo 1 ao 18. Marcos capítulo 12, versículos 29 e 30. Atos capítulo 22, versículo 14. Além disso, é o Novo Testamento que desenvolve com mais profundidade a doutrina bíblica da diversidade de pessoas que há na unidade de Deus, conforme Mateus capítulo 3, versículo 16, 17, 28 e 19. 2 Coríntios capítulo 13, 13. O único Deus verdadeiro subsiste em 3 pessoas divinas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A teologia chama esse complexo conceito bíblico de doutrina da Trindade. A criação é obra do único Deus verdadeiro. A Bíblia é enfática ao afirmar que o único Deus verdadeiro criou todas as coisas. Deus criou o universo em 6 dias. No primeiro dia, Deus criou a luz. No segundo dia, ele criou o firmamento, fazendo a separação das águas. No terceiro, ele ajuntou as águas em lugar, fazendo aparecer a terra seca, e nela ordenou que brotasse toda a vegetação. No quarto dia, Deus criou os luminares, isto é, o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia foram criadas as espécies que habitam no mar, bem como as aves do céu.
No sexto dia foram criados os animais que habitam na terra. Foi também no sexto dia que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 27. Também é interessante saber que a palavra utilizada para se referir ao ato criativo de Deus é bara. Esse verbo hebraico aparece na Bíblia apenas ligado a Deus. Isso porque essa palavra hebraica implica na ideia de um milagre completo, no sentido de enfatizar que o único Deus verdadeiro criou tudo do nada. Isso mostra que Deus é soberano sobre tudo e criou todas as coisas unicamente pelo beneplácito de sua vontade. A criação proclama o único Deus verdadeiro. O salmista Davi declara que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmos de número 19, versículo 1. Mais tarde, o apóstolo Paulo também escreveu que os atributos de Deus podem ser vistos, revelados claramente nas coisas que foram criadas por ele. De modo que, diante dessa revelação, todos os homens ficam indesculpáveis. Romanos capítulo 1, versículo 20. A doutrina de que só há um Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas, não precisa recorrer à comprovação científica ou qualquer coisa. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. A doutrina de que só há um Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas, não precisa recorrer à comprovação científica ou qualquer coisa desse tipo. A própria criação aponta para essa verdade, que também está revelada de forma muito clara nas Escrituras Sagradas. Como escreveu o autor do livro de Hebreus: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Que Deus os abençoe grandemente em nome de Jesus. Fique com a paz, Senhor Jesus. Tenha uma boa noite e um bom descanso.